Como anda a sua voz? Como você cuida da sua? Dia Mundial da Voz. Você sabia que é comemorado anualmente, todo dia 16 de abril? A voz é uma das características que mais diferenciam as pessoas. Locutores, radialistas, cantores, dubladores, professores e artistas de um modo geral podem ser reconhecidos somente pela voz. Interessante, né? Você está me ouvindo agora, você não está me enxergando. Você me conhece através das imagens ou pela voz? Eu lembro, há quase 40 anos atrás, quando eu fui um dos primeiros alunos, na verdade, do Senai, do Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Vou repetir. Eu fui um dos primeiros alunos do Senac aqui em São Paulo. A unidade, não sei sinceramente se existe ainda, acredito que sim, na rua Doutor Vila Nova 228, ali no bairro da Santa Cecília, área central, na verdade, aqui de São Paulo. E é interessante eu comentar isso, me desculpem até você que já ouviu essas histórias com H, hein? Porque é verdadeira. Eu vou comentar só o lado quando eu adentrei esse prédio, já encaminhado por uma outra personalidade da Rádio Record, os bons tempos da Rádio Record. Quando eu fiz o primeiro curso no radialismo, para ser radialista efetivo, documentado, sacramentado, eu repeti. Você ouviu quando eu falei repetir? A primeira vez eu coloquei o R no final. Então a nossa voz, eu estou até, nessa nossa conversa aqui, eu estou de forma proposital ou não, errando algumas palavras. Podem observar. Existe um cidadão que ele está, inclusive, o termo é esse hoje, né? Bombando nessas plataformas, especialmente vistas no mundo todo, mas principalmente por jovens. Ele dá orientações muito bacana sobre você fazer o uso das plataformas. Só que tem um porém, um defeito que ele tem, que claro que dá para consertar com o fono. E as dicas são legais, só que é o seguinte, você tem que ouvir ele 3 vezes para entender o que ele disse. Então ele não tem o cuidado de ir a um fono para ver a sua voz. Eu achei estranho isso aí. E eu fiz um comentário em particular com ele. Ele agradeceu e falou: olha, eu vou fazer isso, não é a primeira vez. Porque ele falou: olha, eu sou novo na internet. Na verdade, ele é professor. Eu achei bacana porque, às vezes, a gente recebe um conselho ou uma dica. Tem gente que não gosta. Eu não ligo para isso. Desde que você seja alguém que entenda do assunto, ou você percebe também se é para ajudar ou então atrapalhar ou inveja. Tem tudo isso. Ligeirinho, o que é que tem a ver isso com o dia da voz? Muita coisa. Vamos lá. Eu já tinha uma certa, digamos assim, experiência no rádio. Eu apresentava um programa sertanejo. Na época a gente falava programa caipira, no interior de São Paulo, em uma rádio. Rádio pequena, tal, de uma cidade pequena. Enfim. E eu acredito que seja isso. É a idade, né? É aquele negócio de você achar melhor do que o outro. Eu estou falando da minha pessoa. E eu simplesmente repeti. Fui reprovado na primeira vez. Naquela época existia uma segunda vez. Aí um dos professores falou para mim: olha, eu tenho observado o curso aqui e tal. Você normalmente em todas as matérias, porque tem muita gente que pensa: não, eu vou fazer o curso de radialista, é só falar ali. Não. Eu aprendi que não é só a locução. E muita gente, inclusive eu, a gente se acha o melhor. Eu sou bambambam, né? E na minha época, os grandes nomes do rádio
Era aquelas vozes potentes, né? Que você, para tentar imitar, aí você imposta a voz, natural. Eu tenho colegas hoje que até nos dias de hoje, eu já falei, mas deixa quieto, é problema deles, né? É o seguinte, o camarada, você conhece ele com a voz. Aí você, pessoalmente, ele tem outra voz. Tá errado isso. Aí que tá a pergunta aqui. Depois eu vou dar o crédito aqui dessa narrativa, né, de onde eu estou pegando essa fonte. Claro que eu estou adaptando. Como você cuida da sua voz? Hoje é o Dia Mundial da Voz. Eu aprendi isso. Por exemplo, você está me ouvindo agora, Edson Xavier, conhecido como Ligeirinho do Rádio. Ligeirinho do Rádio. Minha voz é essa. Se você me ver na rua, a gente for tomar um café, num bate-papo que a gente ter, é o prazer de conversar com você, a voz é a mesma. Eu já tive uma voz mais rápida justamente por conta do vício, do hábito. Por isso veio o apelido, Ligeirinho do Rádio. Eu falava tão rápido que as pessoas não entendiam. Até meu pai falava assim, ô filho, fala mais devagar, fala mais devagar. Então vamos lá. No curso, o professor falou para mim, sabe qual é o seu problema? Primeiro, são três. Você imita alguém. O professor me disse o seguinte, o SENAC, da Rua Doutor Vila Nova. O primeiro SENAC a ter curso, se eu estiver errado, que alguém me corrija, mas que seja daquela época. Que entenda, é a primeira escola, não tinha outra, sobre o curso de radialismo, para você ser locutor radialista. Tiraram o DRT, vamos dizer assim. Eu dei uma paradinha aqui, sabe por quê? Você não está me enxergando, você está ouvindo. Tomei um café. Que legal, né? Estou tomando café e ninguém está percebendo, a maioria das pessoas. É proposital, apesar que eu gosto de tomar o café. Você está me ouvindo e também me assistindo, porque nós estamos aqui no canal Estação Imprensa, que aliás também tem histórias. Ele foi criado para ser uma rádio dentro do YouTube. Pouco a pouco eu estou tentando fazer isso, mas vamos lá. Quando eu repeti, esse professor falou assim, olha, na próxima você vai acertar. E se você não acertar, você só pode vir aqui em outra temporada, daqui 6 meses. E se você precisa do registro do SENAC, você está perdido, porque você não vai conseguir trabalhar sem o registro. Olha só o rabo de foguete que esse professor me deu. Mas o erro era meu, não era dele. Ele deu conselho, muito pelo contrário. Eu preciso agradecer até hoje, é o César Rosa. Inclusive, até o ano passado ele trabalhou na Rádio Jovem Pan, uma grande voz do rádio, César Rosa. Trabalhou nas grandes emissoras de rádio de São Paulo, nas principais. E ele disse o seguinte, olha, eu só não decifrei quem você está imitando. Ou é o Gil Gomes, lembra do Gil Gomes, saudoso Gil Gomes? Ou outro saudoso, Luiz Lopes Correia, aquele locutor que apresentava o Globo no ar e também ficou conhecido na televisão. Apresentava o TV Globinho e depois no SBT o Aqui e Agora. E ele usava gravata borboleta, aquela de garçons. Luiz Lopes Correia. E o Gil Gomes, que todo mundo, eu imagino que conheceu, duvido que alguém não ouviu o Gil Gomes no rádio. E o Gil Gomes é daqueles que não tem substituição. As narrativas dele é só ele. Que Deus o tenha esses dois aqui, nós fazemos até eu, pessoalmente, homenagem. Conheci os dois pessoalmente. Aí a resposta é essa, eu estava imitando, ou tentando imitar, o Luiz Lopes Correia. Ele apresentava assim, o Globo no ar. Claro que eu estou falando da minha voz aqui, mas eu impostava, parecia a voz dele mesmo. Mas aí, na segunda etapa, eu passei. Passei. E muito obrigado, então, ao nosso querido locutor, radialista, noticionarista. Eu falei certo ou errado? Olha só, muita gente erra. O cara pensa que, eu vou passar batido, não passa. A notícia, eu vou até pegar aqui uma caneta. Daqui, Tami Cristina. Eu falei noticionarista. Falei certo ou falei errado? Então, quando você trabalha com a voz, principalmente no rádio,
você tem que tomar muito cuidado nas palavras. Então, quando você vai ler uma notícia, naturalmente, você está lendo a notícia. Ó, estou falando com você e tem um vendedor, desses vendedores na rua. Por isso que eu fiz questão de não ter fundo musical. Tá vendendo ovo? Tá vendendo alguma coisa? Hoje, olha, até é legal. Tá passando aqui ó, nas proximidades um vendedor de ovo, não sei porque não dá para assimilar bem a voz dele. Porque o próprio motorista hoje, ele, ó, veja só, decibéis à altura do permitido, o camarada vira radialista, locutor, comercial. Não tô, pessoal, não estou criticando de uma forma pejorativa. É ao contrate alguém para fazer esse tipo de trabalho. Então eu falei agora noticionarista. Eu falei errado, não falei? É noticiar ó, a palavra certa é o seguinte: a notícia, quando você vai citar alguém, é noticiarista. Você mistura a palavra notícia mais rista. Noticiarista. A palavra certa é essa ou não? Você sabe o significado? Parece uma besteira, mas não é. Eu na hora de... Eu já trabalhei também nessa questão de jornalismo. Então, qual o sinônimo de noticiaristas? Você sabe qual é, não? Bom, deixamos isso para lá. Quando você fala rápido, a possibilidade de você errar nas palavras é 100%. Eu aqui fiz isso de forma proposital. Mas quando você não entende, eu estou falando por mim. Até os dias de hoje, porque eu estou hoje no Estação Imprensa, que eu transformei esse canal em rádio. Ou pelo menos você pode observar que 50%, 60% hoje, eu não apareço tanto. É mais essa imagem, que é um canal de rádio dentro do YouTube. Tudo mudou. As plataformas que você observa aí, os podcasts, o que é o podcast? No sentido real, né, sem olhar o significado. Podcast é nada mais, nada menos, claro, eu estou falando dos profissionais de verdade. É o rádio dentro do YouTube, com imagem, entendeu? Então vamos lá, a questão aqui é o seguinte, não é fato de você só ser, como eu disse aqui, locutor, radialista, cantor, dublador, professor e artista, que de modo geral você usa a voz. Mas a saúde, falamos da saúde. Um fono, ele com certeza está gostando desse nosso bate-papo. Fonoaudiologia. A voz é um instrumento de comunicação mais imediato que existe. A nossa voz nasce na laringe, onde estão localizadas as pregas vocais, conhecidas popularmente como cordas vocais. A voz tem o poder de revelar diversas sensações do corpo humano, como alegria, cansaço, estado de humor e até expressar a sua personalidade. Essa semana eu estava conversando com a minha filha por áudio. Eu não vou dizer por acaso, porque tem história. Ela é jornalista, aliás, uma grande jornalista, um ótimo profissional, não pelo fato de ser minha filha, mas também. E ela trabalha, ela é formada em jornalismo e ela atua, escolheu a área de publicidade, de marketing. E é uma das grandes profissionais desse setor, trabalha em uma das grandes agências aqui em São Paulo. Então, nós vamos aqui o seguinte, o cantor sertanejo Moraes Neto, em entrevista, ele ressaltou como ele cuida da sua voz. Eu cuido da minha voz fazendo exercícios vocais. Não bebo e não fumo. E sempre, antes de cantar, eu faço aquecimento vocal. A importância da voz vai muito além da mensagem ser compreendida. Nela pode-se transmitir confiança, liderança, credibilidade e assertividade. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é de que em cada ano mais de 7.000 novos casos de câncer de laringe serão diagnosticados no Brasil.
Isso aqui é uma pesquisa de 2020 a hoje, 2022, 2 anos. 7 mil novos casos de câncer. Esse tipo de câncer geralmente apresenta os primeiros sintomas nas pregas vocais. Eu gosto de usar essa profissão, né, que para mim também é um sacerdócio, devagarinho, porque você erra também, sabia? Fonoaudióloga, ou fonoaudiologia. A fonoaudiologia, você sabe o que é? Mas vamos lá. A fonoaudióloga e professora adjunta do curso de fonoaudiologia da PUC Goiás, Silvia Ramos, alerta sobre possíveis mudanças na voz que pode acarretar algum problema. Se sua voz ficou diferente nos últimos tempos, rouca, fraca, tensa ou cansada, por exemplo, se ela melhora quando você fica alguns dias sem falar, veja só. Você percebeu o que ela disse aqui? Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Se a sua voz ficou diferente nos últimos tempos, rouca, fraca, tensa ou cansada, por exemplo, se ela melhora quando você fica alguns dias sem falar muito e piora em situações que usa mais a sua voz, é possível que esteja com um problema. De acordo com ela, a Silvia Ramos, se as modificações durarem mais de 15 dias, é aconselhável consultar um especialista. Médico, olha só, vou ler com você. Otorrinolaringologista. Eu falei certo? Vamos junto comigo? Escolinha do professor Ligeirinho. Otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo. Veja até as palavras. E é divertido eu praticar isso, não é? Algumas medidas podem ser tomadas para preservar as pregas vocais. Alguns hábitos nocivos, como gritar, pigarrear e tossir, devem ser evitados para não ocasionar um rouquidão funcional ou problemas mais sérios como nódulos, pólipos ou fenda vocal. Segundo a profissional Silvia Ramos, bebidas geladas, álcool e outros hábitos podem prejudicar a garganta. Chocolate e leite em demasia, veja só, deixam a saliva mais viscosa, provocando pigarro. Já alimentos de difícil digestão podem provocar refluxo e irritação. Sabia disso? Em excesso, a cafeína associada a alta temperatura pode desidratar as pregas vocais. Portanto, o cafezinho que você toma, ele também pode desidratar as pregas vocais. Claro, associado aí às temperaturas alta. Alimentação. Existem alguns alimentos com algumas propriedades que podem proteger a garganta contra possíveis danos causados pelo desgaste. O mel pode ajudar como lubrificante e o própolis tem propriedades no plural, anti-inflamatórias, mas nenhum desses alimentos é tratamento para um problema de voz. Tomar água contribui para a hidratação e para o funcionamento das pregas vocais, reduzindo o esforço e aumentando o rendimento vocal, explica a fonoaudióloga Silvia Ramos. Veja a importância de tomar água. Veja a importância de você tomar água sempre. Tome água. Eu tenho bons exemplos. Minha filha, jornalista, né, a Janaína Xavier, toma água. Eu nem preciso falar, filha, toma água. Ela toma água sempre. E não tem esse negócio de 2 litros. Cada corpo é um corpo. Pode ser menos ou mais. Meu filho, adolescente, 15 anos de idade, o Edgar Xavier, eu fico feliz. Sempre que eu converso com ele, ele está com uma garrafinha de água ao lado dele. E ele toma muita água, graças a Deus. Esse problema não preciso ter. Então é importante tomar a água. Olha, aqui quando a gente fala, você já percebeu que sempre tem prestação de serviço, utilidade pública. Eu estou aqui ao lado, batendo um papo com você no estúdio, eu estou com um cafezinho, uma garrafa térmica ao lado e a água. E eu tomo, eu tomo água, claro, não precisa seguir o que eu estou falando. Eu tomo água sempre espremendo um limãozinho, meio limão, em uma garrafinha de
500 ml, né? Meio litro de água. Eu acostumei, isso aí limpa mesmo dentro da gente, né? O aquecimento vocal. O aquecimento vocal é uma prática saudável e recomendada por fonoaudiólogos para profissionais da voz. Pessoas que utilizam o mesmo instrumento, a voz, como ferramenta para o trabalho. O aquecimento vocal é constituído por uma série de exercícios e movimentos para soltar os músculos envolvidos na produção da voz. Melhora a circulação sanguínea e ajuda na concentração mental. É igual o seu corpo. Né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum, já falei isso publicamente, eu tenho problemas hoje, circulação, né? É a cartilagem e tal. Então eu tenho problemas nos 2 joelhos. A primeira coisa que eu faço é exercícios pela manhã. Né? Isso aqui é um hábito e eu tenho que fazer. Eu tomo meu medicamento, alimentação um pouquinho diferenciada e a vida segue, graças a Deus. O tratamento de voz. O tempo de terapia dependerá do tipo de alteração vocal diagnosticado pelo médico e da avaliação vocal realizada pelo fono, para que seja planejada a reabilitação vocal com a melhor conduta terapêutica, sendo analisado de forma individual, caso a caso. Então, isso é importante, viu, gente? Eu falei aqui, desdenhei sobre o Dia da Voz, mas a importância fundamental para que você cuide da sua voz. Dia Mundial da Voz. Como você cuida da sua? A matéria, o crédito, a fonte é do portal dm.com.br. A jornalista, autora, e a gente fez uma adaptação, é a Madeleine Araújo. Ou poderia ser Madeleine? Veja até o nome aqui, eu fiz uma brincadeira, mas é a Madeleine Araújo, do portal dm.com.br. Pessoal, um grande abraço, Deus te abençoe. Hoje é sábado, hoje é dia 16 de abril do ano 2022, sábado de aleluia. O mais importante, claro, seguindo as regras, é que com a outra pessoa que você está falando, ela entenda o que você quer dizer, o que você diz, o que você fala. É importante mesmo. Aliás, tudo é importante na nossa vida, inclusive a voz. Você me ouviu? Aqui sou eu, Edson Xavier, o ligeirinho do rádio. Um grande abraço. Até a próxima.